Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou Kevin Nicolas e hoje é dia de volta a volta. E hoje a corrida que vamos falar é o GP da Bélgica de 1998, aquela corrida caótica em Spa com muita chuva e uma largada com acidente assim que envolveu vários e vários carros. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo rapaziada. Bem, essa corrida não foi uma decisão de título como foi os últimos vídeos aqui do Volta a Volta, mas é sempre bom falar sobre o que estava acontecendo na temporada até aquela corrida. Antes daquele GP da Bélgica, apenas 3 pilotos haviam vencido na temporada: Michael Schumacher, Mika Häkkinen e David Coulthard. Esse inclusive venceu apenas uma vez em San Marino. E a liderança do campeonato estava com Mika Häkkinen com 77 pontos, e atrás dele, em segundo, via Michael Schumacher com 70. Estava a 7 pontos atrás do finlandês. E a briga do campeonato era só entre os dois, né? Já que o terceiro colocado, Coulthard, aparecia bem atrás com 48 pontos. E eles chegavam para esse GP da Bélgica em Spa, com Schumacher vindo de uma vitória espetacular na Hungria, em que Häkkinen terminou apenas na 6ª posição. Kevin, é Häkkinen e não Häkkinen. Então era moral renovado para o alemão da Ferrari. Agora vamos para o GP em si. No treino classificatório, Vral, primeira fila da McLaren com Häkkinen na pole e Coulthard largando na 2ª posição junto dele na primeira fila. Na segunda estava Damon Hill, olho nele, e Michael Schumacher largando na 4ª posição. Inclusive Schumacher no treino ficou 1.3 atrás de Häkkinen. Completando os 10 primeiros do grid de largada estavam Irvine, Villeneuve, Fisichella, Ralf Schumacher, Frentzen e Alesi. Só que na corrida caiu um intenso toró em Spa, uma chuva que começou apenas como uma chuva forte, mas que durante a corrida foi piorando. E aí, fomos para a largada. As 5 luzes vermelhas se apagam e começava o GP da Bélgica de 1998. Häkkinen larga bem e mantém a ponta, enquanto David Coulthard larga muito, mas muito mal. Villeneuve larga bem e pula para a 2ª posição. Até que na saída da La Source, o nosso Steve do Minecraft decidiu fazer coisas de David Coulthard. Ele perdeu o controle ali no começo daquela mini retinha entre a La Source e a Eau Rouge, bateu no muro e causou um acidente assustador envolvendo 13 carros. Eu não estou zoando. 13 carros. Quero destacar também o nosso grande Ricardo Rossetti, que após o acidente ele ter dado uma acalmada depois de todo mundo bater, ele chegou no meio de todo mundo ali no final do acidente. E claro, obviamente deu bandeira vermelha e a corrida foi interrompida. Desses 13 carros, Prost, Eccles, Stewart e Tyrrell tiveram os seus 2 pilotos envolvidos no acidente, e aí teria que escolher qual deles iria utilizar o carro reserva. Lembrando que nessa época existia um carro reserva para cada equipe. Os escolhidos então foram Trulli pela Prost, Pedro Paulo Diniz pela Eccles, Tora Takagi pela Tyrrell e Jos Verstappen pela Stewart. Sim, o Jos Verstappen era companheiro do Rubinho. Rubinho era a primeira opção da Stewart, mas como ele estava sentindo ali muitas dores após a batida, eles deram então o carro reserva para o Jos Verstappen. Como a bandeira vermelha foi dada logo depois da largada, seria feita então uma nova largada com a posição inicial ali do grid de largada sendo do treino classificatório, e a corrida começaria do zero como se nada tivesse acontecido, mas sem as presenças de Rubinho, Panis, Mika Salo e Ricardo Rossetti. Então as 5 luzes vermelhas se apagam e recomeçava então o GP da Bélgica de 98. Coulthard largou mal de novo e perdeu várias posições. Meu Deus, não é possível, cara. Häkkinen também não largou bem e perdeu a primeira posição para Damon Hill. E para piorar a situação, Häkkinen rodou na saída da La Source e na volta Johnny Herbert bateu no carro dele e assim os dois abandonavam a prova. Era a notícia perfeita para Michael Schumacher, que estava em segundo após ultrapassar Ed Irvine na grande reta. E naquele momento ele estava diminuindo a diferença no campeonato para apenas 1 ponto. Então a ordem de corrida naquele momento era Damon Hill, Schumacher, Irvine, Alesi, Villeneuve e Frentzen. Aí você se pergunta, cadê o Coulthard? Bem, ele rodou com o Alexander Wurz e foi parar na brita ainda na primeira volta. Mas calma, ele voltou para a pista e tinha muito para aprontar.
O safety car entrou na pista ali por conta do acidente do Hakkinen, mas ele saiu rapidinho. E aí a relargada foi dada e Jacques Villeneuve partiu para cima de Jean Alesi e ultrapassou o francês logo na primeira curva para assumir a 4ª posição. Baita início de prova do canadense, que era o atual campeão do mundo naquela época. Mas na 5ª volta ele viria a rodar e aí caiu para 6º. Michael Schumacher estava num ritmo alucinante, ele que sempre andou muito bem na chuva, sempre andou muito bem nessas condições difíceis, e aí já foi botando pressão no Damon Hill. Até que na 8ª volta ele bota por dentro ali na buzz stop, ultrapassa Hill e toma a ponta no GP da Bélgica de 98 em Spa. E naquele momento, Michael Schumacher era o líder do campeonato. Que reviravolta, não é mesmo? E o Verstappen, que pegou o único carro reserva da Stewart, teve que abandonar ali logo cedo por conta de um motor estourado. Ed Irvine perdeu a sócia dianteira e aí na saída da Leclerc, ele rodou, deu 180 para voltar à pista e perdeu a 3ª posição para Hans-Harald Frentzen com sua Williams pica-pau. Tora Takagi bateu e abandonou, mas isso não é nenhuma surpresa, né? E cara, tudo isso aí na corrida aconteceu com somente 10 voltas de prova. E aí as paradas começavam, primeiro com Ralf Schumacher, que estava na 6ª posição. Na volta 16 foi a vez do líder Michael Schumacher e do vice-líder Damon Hill fazerem seus pit stops, mas as posições se mantiveram. Alesi, que já tinha passado Frentzen para ser o terceiro, parou junto do piloto alemão, mas novamente as posições se mantiveram. Mais ou menos na real, porque o Ralf Schumacher parando antes conseguiu ganhar as posições do Frentzen e do Alesi e assumiu então a 3ª posição. Jacques Villeneuve abandonou a corrida após perder o controle do carro na reta e bater no muro. O argentino Tuero também ficou de fora, mas dessa vez por problemas de câmbio. Aí, meu amigo, chegamos no momento chave na corrida. O líder Michael Schumacher estava chegando no retardatário David Coulthard, que sabe-se lá como ainda estava na corrida, e quando o Schumacher foi passar ele, o Coulthard tirou o pé, mas não saiu da linha de corrida. E como o spray estava muito forte naquele momento e a chuva era torrencial, Schumacher não conseguiu desviar e encheu a traseira do carro de David Coulthard. O resultado, Schumacher perdeu o pneu dianteiro direito e teve que levar seu carro com apenas 3 rodas para o box para então abandonar. Aí, meu irmão, quando ele chegou nos boxes, o Schumacher tava putaço, mano. Tava louco. Ele saiu do carro querendo encher o Coulthard de porrada. Olha a cara dele enquanto ele ia para a garagem da McLaren. O Schumacher, quando chegou lá no box da McLaren, ele falou pro Coulthard: tá querendo me matar, cara? Coisa desse tipo aí. E aí a treta tava formada. Com isso, nada mudava no campeonato. O Hakkinen continuava com uma liderança de 7 pontos sobre o Schumacher, né, que seria essencial no campeonato mais na frente. Na semana seguinte à corrida, Schumacher e Coulthard tiveram uma longa conversa e aí eles se entenderam. Inclusive o piloto da Ferrari falou, né, que o Coulthard não tinha feito nada de errado ali naquele momento e tal. Anos depois, lá em 2003, o David Coulthard admitiu que foi um erro dele lá em Spa, que era para ele ter saído da linha de corrida após tirar o pé, porque o spray estava muito forte. E também pode-se dizer que o Coulthard não fez lá muito esforço para poder fazer a coisinha certinha ali, né? Porque segundo os rumores da época, ele ganharia $1 milhão caso Mika Hakkinen fosse campeão do mundo. Mas aí eu já estou entrando no campo da especulação, né, e não dos fatos. Então isso aí a gente deixa de lado. A corrida seguiu e agora Damon Hill era o líder da prova, com Ralf Schumacher na 2ª posição e uma dobradinha momentânea da Jordan. Lembrando que a Jordan nunca havia vencido uma corrida até aquele ponto. E o terceiro colocado da prova era Jean Alesi de Sauber. Então era uma corrida recheada de zebras e surpresas em Spa. Irvine rodou de novo, dessa vez ele ficou na brita e teve que abandonar a prova. Naquele momento apenas 9 pilotos seguiam na corrida, incluindo o Coulthard, que continuava, cara. Ele bateu, ele rodou, mas continuava na corrida. Umas voltas depois, Fisichella veio com muita velocidade para cima de Nakano e acabou enchendo a traseira do japonês na buzz stop e quase acertou o muro que separava os boxes da pista. Acidente perigosíssimo que obviamente fez o italiano abandonar a prova e também fez o safety car entrar na pista. O safety car ficou algumas voltas ali, mas a relargada foi dada e as posições continuaram as mesmas. Era Hill em primeiro, Ralf em segundo e Alesi em terceiro. E o Ralf estava no ritmo alucinante, estava tirando diferença do Hill volta após volta e ali já estava ameaçando para tentar fazer uma ultrapassagem. Até que a Jordan, a pedido do Damon Hill, que não é bobo, deu a ordem de equipe para o Ralf não passar seu companheiro de equipe, assim garantindo a dobradinha da Jordan. Que convenhamos, é a melhor decisão a ser feita, né? A Jordan nunca tinha vencido uma corrida até aquele momento, ele estava fazendo uma dobradinha
E a chuva era forte demais, cara. Tentar uma manobra ali era correr o risco de acontecer um acidente, né? Então, tudo que a equipe menos quer é que os dois pilotos acabem com a corrida e aí eles percam a chance da vitória e da dobradinha. Então agora confira aí o rádio da Jordan com toda essa polêmica da ordem de equipe. Simon, Ralph behind you is a lot quicker. Ralph is 5 seconds a lot quicker. Ralph is now doing the same lap times as you. Ralph, same lap time. I'm going to put something to you here, and I think you better listen to this. If we two race, we could end up with nothing. So it's up to Eddie. You've got to tell Eddie. We can come in, if we don't race each other, we've got an opportunity to get first and second. That's your choice. Ralph, you cannot overtake Damon. Okay, that is team order. You cannot overtake Damon. You heard me before, didn't you, Ralph, about overtaking Damon? You heard that, didn't you? Get that, Ralph? Did you hear me? Ralph, acknowledge. Yes, Sam. Com a ordem dada e a corrida na mão, Damon Hill venceu o GP da Bélgica de 1998 com Ralf Schumacher na segunda posição, completando a dobradinha da Jordan. Era a primeira vitória de uma equipe que não era nem a Ferrari nem a McLaren naquele ano e também a primeira vitória e dobradinha da história da Jordan na Fórmula 1. E para completar o pódio, Jean Alesi chegou na terceira posição de Sauber em um resultado fantástico que seria o seu último pódio na Fórmula 1. Os outros pilotos que pontuaram foram Hans-Harald Frentzen, Pedro Paulo Diniz, toca a vinheta do Brasil. Isso. Boa. E Jarno Trulli. Os outros dois pilotos que terminaram a corrida foram David Coulthard e Shinji Nakano. Sim, somente 8 pilotos completaram aquele GP da Bélgica. Aí era festa demais, tá que os organizadores da corrida colocaram o hino britânico para uma equipe irlandesa, né? Uma baita gafe. Meu Deus, cara. Mas ali era festa total de Damon Hill, era festa total de Ralf Schumacher, nem tanto. E era festa total de Eddie Jordan, que tava pulando, vibrando, tava todo malucão no pódio. A pessoa mais feliz daquele momento ali era o Eddie Jordan. Que corrida maravilhosa em Spa, né? Meu Deus. E a classificação do campeonato é essa que vocês estão vendo. Não mudou basicamente nada, né? É quase um jogo de 7 erros aqui, né? Porque o Hakkinen abandonou, o Schumacher abandonou, o Coulthard ficou fora dos pontos e por aí vai, né? Então é isso, esse foi o GP da Bélgica de 1998. Então esse foi o vídeo, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, nas redes sociais, vai dando seu jeito. Se você tiver sugestão de tema, quadro ou vídeo, coloque aqui nos comentários que eu vou ler tudo, beleza? E temos o nosso servidor no Discord, o link está aqui na descrição, entra lá que tá muito legal. Então é isso, muito obrigado por assistir até aqui e falou!